A ansiedade nem sempre grita. Às vezes, ela simplesmente te acompanha em silêncio. Como uma sombra que não desgruda dos teus passos, como uma pressão invisível no peito que não vai embora, como uma inquietação que você não sabe explicar, mas que arruína tudo sem fazer barulho. Você acorda com ela, você vai dormir com ela, e no meio disso, finge que está bem para não incomodar. Sorriso no rosto, enquanto por dentro tudo está desmoronando. Você já viveu dias inteiros sem realmente estar presente, conversas em que não estava, risadas que não sentiu, momentos que escaparam por completo. Porque sua mente não estava ali. Estava lá, antecipando tudo que poderia dar errado, imaginando cenários que ainda nem existem, mas que já te roubam a paz. Já te aconteceu? Essa é a prisão. E o mais cruel dessa prisão é que ela não tem grades visíveis. É feita de pensamentos, de julgamentos, de exigências, de medos, e você não pode simplesmente abrir uma porta e sair. Porque essa porta não está fora, está dentro. Ninguém te diz com essa clareza: a ansiedade não é um monstro que vem de fora. É uma distorção interna alimentada pela sua forma de pensar. É querer controlar tudo. É temer o que ainda não aconteceu. É se punir por não se sentir bem. É uma guerra secreta que você trava com você mesmo. E dói. Dói porque não é visível. Porque quem está à sua volta pede que você relaxe, que não leve tão a sério, que pense em outra coisa. Como se você já não tivesse tentado 1000 vezes. Como se você não soubesse que algo está errado, mas não soubesse por onde começar a consertar. A ansiedade não é apenas um sintoma. É um grito da alma pedindo para ser ouvida. É o corpo suplicando por uma pausa. É a mente pedindo descanso. É o sistema nervoso em alerta constante. É uma desconexão profunda com o agora, com sua verdade, com seu corpo, com você mesmo. E a boa notícia é que você não está sozinho nisso. Muitos estão passando por isso. Muitos escondem, muitos nem sabem que existe outro caminho. Este espaço existe para isso, para te lembrar que há uma saída, para te ajudar a compreender o que está acontecendo com você a partir de uma abordagem que não julga, que não medicaliza tudo, que não tapa o sintoma, mas que vai até a raiz. E essa raiz, muitas vezes, é filosófica. É existencial. É emocional. É espiritual. É aqui que entra o estoicismo. Não como uma doutrina fria. Não como uma lista de frases bonitas. Mas como uma ferramenta real para voltar ao seu centro. Para treinar a mente a não reagir a cada pensamento. Para recuperar o poder sobre a única coisa que sempre esteve em suas mãos. Sua resposta. Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca falavam disso antes mesmo de existir o nome ansiedade. Eles sabiam que o sofrimento humano nasce muitas vezes da resistência ao inevitável, da antecipação do que ainda não aconteceu, do julgamento das emoções como se fossem falhas. O estoico não foge do medo. Ele o encara, ele o escuta e o transforma. Por isso, se você está aqui, não é por acaso. Talvez você tenha sentido que algo dentro de si quebrou, que você perdeu o controle, que não aguenta mais, que ninguém te entende, que já não sabe como continuar sem que tudo dentro de você pareça uma tempestade. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Você está muito mais perto da liberdade do que imagina. Não porque tudo vai se resolver do dia para a noite, mas porque você está começando a olhar para dentro com honestidade. E isso, num mundo que encobre tudo, que distrai tudo, que nega tudo. Isso é um ato de coragem. Hoje, você vai conhecer a verdade que ninguém te conta sobre a sua ansiedade. E não será fácil, porque parte dessa verdade exige soltar o que você acreditou até agora sobre si mesmo, sobre sua mente, sobre sua história. Mas se você estiver disposto a escutar com o coração aberto, a se permitir sentir sem se condenar, a observar sem reagir, então esse caminho será o começo de algo profundo. Vamos caminhar juntos por estas 10 lições estoicas, cada uma delas pensada para te devolver poder, clareza e calma. Não a partir da perfeição, mas da prática diária, porque o estoicismo não se trata de deixar de sentir. Trata-se de não permitir que aquilo que você sente te controle. De agir com razão sim,
mas também com sabedoria emocional, com temperança, com propósito. E se em algum momento você sentir que está demais para você, pause, respire e retorne. Isto não é uma corrida, é um retorno a você, à sua verdade, ao seu centro. Rompa sua prisão mental, não pela força, pela consciência. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: desde hoje, minha ansiedade não define meu destino. Essa frase será o seu lembrete de que você está aqui para recuperar o controle, não para viver escravizado pelo medo. Você está dando um passo em direção à liberdade interior que sempre mereceu, em direção a uma vida onde seus pensamentos não governam mais sua paz. Este é o seu momento de se afirmar com coragem e dignidade, de parar de esconder o que sente e começar a compreender. Sem mais demora, comecemos. Primeira lição estoica: pare de resistir ao presente. Há momentos em que o coração acelera sem razão aparente. O peito se fecha como se faltasse ar, mesmo estando rodeado de oxigênio. Sua mente começa a correr para cenários que não existem, para problemas que ainda não aconteceram, mas que parecem tão reais como se já estivessem acontecendo. Você se diz que está exagerando, que não deveria sentir o que sente, que não há motivo. Mas a angústia não pergunta, não raciocina, não se justifica. Simplesmente chega e devasta. Assim começa a ansiedade, não com um fato concreto, mas com uma antecipação, um "e se", que se transforma em prisão. O "e se não der certo", "e se eu errar", "e se me rejeitarem", "e se tudo der errado". Esse "e se" é uma semente que cresce em silêncio, e quando você menos espera, já ergueu muros ao seu redor. Você já não consegue aproveitar o presente, porque sua mente está presa em um futuro incerto que te consome. Mas é aqui que o estoicismo estende a mão para você. Epicteto disse certa vez: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ou seja, não é o futuro que te angustia, é a forma como você o interpreta, seu desejo de controlá-lo, sua incapacidade de aceitá-lo como algo que não te pertence. Porque a verdade é esta: o futuro não depende de você. Você pode planejar, se esforçar, antecipar, se preparar, mas nunca controlar. E isso, embora doa, é libertador. Porque o que depende de você é a sua resposta ao presente. E aí está o seu poder. A ansiedade cresce quando você luta contra o inevitável, quando resiste ao que é, quando diz a si mesmo que não deveria estar sentindo isso, que já deveria estar bem, que não pode falhar. É essa resistência que alimenta o fogo, que transforma um pensamento passageiro em uma tempestade. Imagine que você está no mar e uma grande onda se aproxima. Se tentar resistir, se lutar contra ela, você afunda. Mas se fluir, se deixar levar pelo movimento sem parar de nadar, você sobrevive. Até aprende a surfar a onda. Assim funciona também a sua mente. A ansiedade não desaparece porque você a ignora, nem porque a combate com raiva. Ela desaparece, ou melhor, se transforma, quando você a aceita como parte do momento presente. Quando, em vez de dizer, não deveria estar sentindo isso, você diz, estou sentindo isso e tudo bem. Aceitar não é se resignar, não é desistir, é reconhecer o que está acontecendo dentro de você sem julgamento. É sentar-se com o medo como quem se senta com um hóspede não convidado, mas que está ali de qualquer forma. Você não o expulsa aos gritos, você o observa, você o escuta, e com o tempo, perde o medo de sua presença. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: lembre-se de que o presente é tudo o que você tem. Não deixe que ele escape. O presente é seu único campo de batalha. É o único instante em que você pode decidir, em que pode agir. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. O presente é tudo o que existe. E, no entanto, quantas vezes você o ignora? Quantas vezes você vive preso no que ainda não aconteceu? Quantas vezes você deixa sua mente viajar para lugares onde só existem suposições, catástrofes, medos? Você vive como se seu corpo estivesse em um lugar, mas sua alma em outro, dividido, fragmentado,
sem paz. A ansiedade, então, não é sua inimiga. É um sinal, um alarme que está dizendo que você abandonou o presente, que está tentando controlar o que não te pertence, que está tentando viver o futuro antes que ele chegue. E isso é uma forma de sofrimento. Por isso, o caminho estoico começa com uma decisão: parar de resistir ao agora. Sim, pode doer, pode ser desconfortável, pode não ser o que você esperava, mas é o que existe. E sua tarefa não é mudar isso, mas se transformar dentro disso. Sua tarefa é parar de se perguntar por que sente ansiedade e começar a se perguntar o que vai fazer com ela. Você vai continuar negando? Vai continuar temendo? Ou vai se sentar com ela como um sábio, observá-la, aprender com ela? Porque cada vez que você escolhe olhar para sua ansiedade sem julgamento, está treinando uma virtude. Está treinando a paciência, a humildade, o autocontrole. Está fortalecendo o músculo mais poderoso do estoico, a capacidade de aceitar o que não depende de você e agir com coragem sobre o que depende. Você não precisa deixar de sentir para estar em paz. Só precisa parar de lutar contra o que já está acontecendo. Quando você para de resistir ao presente, algo profundo começa. Uma calma que não depende de tudo estar bem, mas de você estar presente mesmo quando tudo está mal. E isso, neste mundo tão barulhento, tão agitado, tão ansioso, é uma verdadeira revolução. Porque enquanto todos correm tentando evitar a dor, você decide senti-la com dignidade. Enquanto todos se perdem no medo do amanhã, você escolhe respirar no agora. Enquanto todos buscam escapar, você escolhe permanecer. E esse, talvez, seja o ato mais corajoso de todos. Segunda lição estoica: sua mente não é sua inimiga. Quando você vive com ansiedade, sua pior batalha muitas vezes não é com o mundo, mas consigo mesmo. É aquela guerra silenciosa que acontece dentro da sua mente, quando o coração dispara sem causa aparente, quando uma parte de você implora por calma e outra grita que algo está errado. A maioria das pessoas não fala sobre isso. Elas guardam para si, escondem, porque acreditam que sentir ansiedade é sinônimo de estar quebrado, porque aprenderam a ver a própria mente como um inimigo imprevisível que precisa ser controlado, silenciado ou punido. Mas é aqui que o estoicismo acende uma tocha na escuridão. Epicteto dizia: não é o que nos acontece que nos prejudica, mas a opinião que temos sobre isso. E o mesmo se aplica ao que acontece dentro de você. Não é a ansiedade que te destrói, mas o que você acredita que ela significa sobre quem você é. Você aprendeu a ter medo das suas emoções, a pensar que se algo parece errado, então você está errado. Que se o pânico te invade, é porque você é fraco. Que se você pensa demais, é porque algo em você está quebrado. Mas isso não é verdade. A ansiedade não é um defeito. É um sinal. É a forma como seu corpo e sua mente estão dizendo que algo precisa ser visto. Que algo dentro de você está pedindo atenção, presença, consciência. Não controle, não punição, mas compreensão. Imagine por um momento que você está diante de uma criança que chora desesperadamente porque algo a machuca. Você a olharia com desprezo? Gritaria para que ela se calasse? Diria que ela não tem o direito de se sentir assim? Não, certo? Então por que você faz isso consigo mesmo? Por que toda vez que sua ansiedade aparece, você se insulta mentalmente? Por que repete que já deveria estar bem, que está exagerando de novo, que ninguém vai te amar assim? Por que transforma sua angústia em vergonha, ao invés de vê-la como um pedido de socorro? O estoicismo não te pede para negar o que sente. Ao contrário, ele te convida a observar sem julgamento, a tomar consciência da sua mente, não como inimiga, mas como uma ferramenta poderosa que precisa ser guiada, não reprimida. Marco Aurélio dizia: a mente se adapta e transforma qualquer obstáculo em seu propósito. Isso inclui a ansiedade. Sempre que você se sentir dominado pelos seus pensamentos, lembre-se disso. Você não é o que pensa. Você pode ter pensamentos ansiosos sem ser uma pessoa fraca.
Pode ter medos intensos sem ser incapaz. Pode sentir que está perdendo o controle sem ter perdido o valor. A diferença entre o sábio e o escravo emocional não está no que eles sentem, mas em como se relacionam com o que sentem. O sábio observa seus pensamentos como nuvens que cruzam o céu. Algumas são cinzentas, escuras, carregadas de tempestade. Outras são leves, brancas, passageiras. Mas nenhuma define o céu. Nenhuma define a alma que as observa. Você não é a nuvem, você é o céu que a contém. Quando você conquista essa distância interna, algo muda. A ansiedade não desaparece magicamente, mas perde o poder sobre você. Porque você deixa de vê-la como um monstro e passa a vê-la como uma parte sua que precisa ser ouvida. E ao ouvi-la, você descobre que por trás de cada pensamento acelerado há uma necessidade não atendida. Talvez seja medo de rejeição. Talvez seja exaustão emocional. Talvez seja um luto não resolvido, um sonho não realizado, um amor que não foi. Seja o que for, está aí. E enquanto você o ignorar, ele continuará falando na linguagem da ansiedade. Por isso, esta lição é um convite à reconciliação consigo mesmo. A parar de tratar sua mente como um inimigo a ser vencido e começar a tratá-la como um território sagrado que merece respeito. Você não está quebrado, está aprendendo a se entender. E esse caminho pode ser lento, sim. Doloroso também. Mas é um caminho de volta para casa. Para o seu centro. Para a sua verdade. Nem todo pensamento que cruza sua mente é verdadeiro. Nem toda emoção que você sente te define. Nem toda história que você se conta merece ser acreditada. O estoico se treina na disciplina de discernir, de escolher quais pensamentos alimentar e quais deixar passar, de se manter no centro, mesmo quando a tempestade interna parece incontrolável. Quer parar de sofrer tanto por causa da sua ansiedade? Então pare de lutar contra ela. Observe-a. Ouça-a. Pergunte: o que você quer me mostrar hoje? Porque essa voz interna não quer te destruir. Ela quer te ensinar. Quer que você olhe para dentro. Que você cure. E se você estiver disposto a fazer esse trabalho, a caminhar consigo mesmo sem se julgar, a se oferecer compaixão em vez de crítica, então, pouco a pouco, você deixará de ter medo da sua mente. Não porque a dor desaparecerá, mas porque você aprenderá a sustentá-la com dignidade. Essa é a diferença entre viver fugindo e viver em liberdade. Terceira lição estoica: o futuro não merece sua escravidão. A ansiedade tem um lugar favorito para se esconder: o futuro. E quando ela te domina, esse lugar se transforma numa prisão invisível, onde você mesmo joga a chave fora. Não é o presente que te sufoca, é o roteiro mental do que poderia acontecer. Não é a realidade que te esmaga. É aquele filme que você projeta na sua cabeça repetidamente, onde tudo dá errado no final. Já te aconteceu? Você se sente bem por um instante. E sua mente interrompe com uma cena futura cheia de caos, rejeição, fracasso ou dor. Seu corpo reage como se estivesse acontecendo agora. E mesmo que nada tenha ocorrido, você já está suando, tremendo, com o coração disparado e a alma encolhida. Isso é ansiedade. Viver com a alma presa num tempo que não existe. E mesmo assim, tratá-lo como se fosse mais real que o chão sob seus pés. Marco Aurélio disse com clareza: não deixe que o futuro te perturbe. Você o enfrentará se for necessário, com a mesma razão que hoje te sustenta. Mas a gente esquece. Nos convencemos de que antecipar o pior nos protege, que imaginar todos os cenários possíveis nos prepara, que se planejarmos cada detalhe, cada conversa, cada erro, vamos evitar o sofrimento. E não, a única coisa que conseguimos é vivê-lo duas vezes, uma na mente, outra na vida real, se acontecer. O estoicismo não diz para você ignorar o futuro. Ele pede que você não viva escravizado por ele. O futuro só é útil se for usado como bússola, não como prisão. A ansiedade quer te manter lá. O estoico te convida a voltar para cá, porque só no presente você pode respirar. Só no presente você pode decidir.
Só no presente você pode viver. E mesmo assim, fugimos, o tempo todo, para o e se? E se me rejeitarem? E se eu errar? E se eu adoecer? E se eu perder tudo? E se nunca der certo? Esse e se não é uma pergunta, é uma corrente. Epicteto ensinava que só existem dois domínios verdadeiros: o que depende de você e o que não depende. E o futuro, por mais que você tente controlar, não depende de você. Depende de 1000 variáveis fora do seu alcance. Do clima, das decisões alheias, do acaso, do tempo, do corpo, da própria vida. Então por que carregar um peso que não pode levantar? O sábio solta o que não governa e foca sua energia no único lugar que realmente existe: o momento presente. Mas não é fácil. Eu sei. Especialmente se você cresceu acreditando que controle traz segurança, que planejar o imprevisível protege do medo, que antecipar desastres é uma forma de mostrar força. Mas não é. É viver em alerta constante. É tratar o amanhã como um inimigo. É transformar sua inteligência num carrasco que não te deixa dormir. A ansiedade não se dissolve imaginando finais felizes. Ela se acalma treinando sua atenção para retornar uma e outra vez ao agora. Porque quando você está plenamente no agora, o futuro perde força. Você para de inventar problemas que não existem e começa a respirar o que está acontecendo, não o que você teme que aconteça. Você se sente seguro aqui? Ou sua mente já foi para um possível conflito, uma dívida, uma discussão, um fracasso? Traga-a de volta. Como? Sinta seus pés no chão. Observe sua respiração. Ouça os sons ao seu redor. Nomeie 3 coisas que você pode ver. Lembre-se, você está aqui, não lá. Aqui. Sêneca dizia: o sofrimento antecipado é maior que o real. E ele tinha razão. 90% do que você teme nunca acontece, mas mesmo assim você sofre, como se fosse real, como se seus pensamentos tivessem o poder de criar o destino. Eles não têm, só têm o poder de envenenar sua experiência do presente, se você permitir. Quando você vive no futuro, está fugindo do único lugar onde pode transformar sua vida: o agora. O estoico não é irresponsável. Ele planeja, prevê, se organiza, mas depois solta, não repete 1000 vezes o que já fez, não dramatiza o que ainda não ocorreu, não se afoga na própria cabeça, porque entendeu que viver é agir aqui, e que a paz está onde estão seus pés, não onde moram seus medos. Hoje, eu te convido a fazer esse exercício. Sempre que sua mente correr para o futuro, pare, respire, volte. Lembre-se de que esse filme não é real. É só uma projeção. E você não é o ator preso ao roteiro. Você é o diretor. Pode parar a cena. Pode cortar a tomada. Pode decidir. Sua liberdade não começa quando tudo se resolve. Começa quando você percebe que pode parar de antecipar o desastre e começar a confiar na sua capacidade de enfrentá-lo, se ele vier. Essa confiança não é ingênua. É o resultado de já ter estado no inferno mental muitas vezes e ainda estar aqui, respirando, caminhando, vivendo. Não subestime esse poder. O futuro não merece sua escravidão. Sua alma foi feita para caminhar livre, não para se arrastar por corredores escuros do que ainda não aconteceu. Então hoje, volte para si, para sua respiração, para sua verdade, para o seu agora. 4ª lição estoica. A ansiedade cresce com o julgamento. Na maioria das vezes, não é a ansiedade que mais te machuca. É a forma como você se julga por senti-la. Você sente uma pontada no peito, um nó na garganta, uma onda de medo. E antes de se dar compaixão, se castiga. Diz a si mesmo que está errado, que deveria ser mais forte, que já deveria ter superado isso, que não entende por que de novo, por que você, por que agora. Não é só ansiedade. É culpa, é vergonha, é rejeição de si mesmo por não conseguir estar bem. E aí, sem perceber, você duplica sua dor. Primeiro vem o medo, a inquietação, a insegurança.
Depois aparece sua voz interna, aquela que aprendeu a ser dura, implacável, impaciente. E essa voz não ajuda, condena, não cura, humilha. Você de novo com isso? Parece uma criança assustada. Quando vai crescer? Está exagerando. Palavras que ninguém te disse hoje, mas que você mesmo repete com crueldade. E nesse eco de julgamento, a ansiedade se alimenta, se fortalece, se instala. Epicteto dizia: não nos afeta o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. E isso inclui o que pensamos sobre o que sentimos. A emoção em si não é o problema, é sua interpretação, é a etiqueta, é a ideia de que sentir ansiedade é fracassar. Mas me diga uma coisa com honestidade. Quem te disse que se sentir mal te torna fraco? Em que momento você aceitou que seu valor como ser humano dependia do seu estado emocional? Quem te ensinou que se você não estiver sereno o tempo todo, então está quebrado? Porque isso não é estoicismo. Isso é autoexigência disfarçada de disciplina. O estoico não se flagela por sentir. Não se envergonha de suas emoções. Ele as encara, as interroga e as transforma em uma oportunidade de crescimento. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e doenças, escreveu em seu diário: se é suportável, eu suporto. Se não for, eu me retiro com dignidade. Mas nunca disse: se sinto medo, sou menos. Jamais escreveu: se a ansiedade me invade, eu falhei. Por que você sim? Em que momento você se tornou seu pior juiz? Quando deixou de se tratar como alguém valioso que sofre e passou a se ver como alguém defeituoso que atrapalha? O que hoje te dói não precisa de punição, precisa de compreensão, de pausa, do mesmo respeito que você daria a outra pessoa se ela viesse te dizer que está à beira do colapso. Ou você diria a alguém ansioso que ele é um fracasso humano? Gritaria para ele se calar, se recompor, que está incomodando? Não, né? Então por que consigo mesmo, sim? Sêneca ensinava que emoções intensas não se controlam com gritos, mas com razão e paciência. Mas também dizia que ninguém se cura se se trata como inimigo. Você não é seu inimigo. Você é alguém com feridas, com uma história, com memórias que deixaram marcas, com experiências que forjaram sensibilidades. E com uma mente que às vezes acelera porque aprendeu a viver em alerta para te proteger. Isso te torna fraco? Não. Te torna humano. E o primeiro passo para desativar a ansiedade não é controlá-la. É parar de se julgar por tê-la. É se olhar com ternura, com respeito, com a nobreza de quem entende que sentir não é trair a força. É a porta para a transformação. Quer começar a mudar sua relação com a ansiedade? Pare de se chamar de ansioso como se fosse sua identidade. Pare de dizer, eu sou assim. Pare de assumir que se sentir assim é um castigo que você merece. Comece a dizer, estou atravessando uma emoção difícil. Estou aprendendo a me sustentar quando tudo balança. Estou treinando minha mente para ser minha aliada, não minha carcereira. Isso é ser estoico, não é reprimir, nem fingir que não dói. É resistir sem se perder, sentir sem se destruir e seguir mesmo quando seu mundo interno está nublado. A ansiedade é uma visitante, não uma dona. E os julgamentos que você faz sobre ela são como combustível para o fogo. Mas você pode parar de alimentar esse fogo, pode escolher se observar sem condenação, sentar-se consigo mesmo no meio da tempestade e dizer, não vou me deixar sozinho. Porque isso é o que mais te doeu, não é? Que você mesmo tenha se abandonado tantas vezes. Que diante da dor, ao invés de se acolher, você tenha se atacado. Que em vez de ser seu refúgio, tenha virado seu carrasco. Chega. Hoje, aqui, agora, você pode tomar outra decisão. Pode parar de lutar consigo mesmo e começar a se tornar seu aliado mais fiel. O estoicismo não é uma doutrina fria. É um estilo de vida que te lembra que tudo começa por dentro, que sua mente pode ser uma prisão ou um templo e que você escolhe, todos os dias, o que ela será. A ansiedade se acalma quando é olhada sem julgamento.
quando você para de colocar camadas de vergonha, de cobrança, de exigência, a ansiedade não vai embora quando você a insulta. Ela se acalma quando é compreendida, quando é desmontada com compaixão. Quando você senta consigo e, em vez de dizer como sou fraco, você diz: estou aqui e não vou me soltar. Essa é a verdadeira força. Esse é o remédio que acalma a alma. Quinta lição estoica: o seu controle começa no corpo. A ansiedade não começa nos seus pensamentos. Começa na sua respiração, nos seus ombros tensos, na mandíbula travada, nesse nó no estômago que te acompanha desde que você acorda sem saber por quê. Mas como ninguém te ensinou a ler os sinais do corpo, você acha que o problema está só na mente. Foi assim que você aprendeu que se está ansioso, deve pensar diferente, mudar sua mentalidade, controlar suas ideias. E claro, a mente é uma peça fundamental. Mas você não pode tentar organizar o céu se o chão está tremendo. Seu corpo é sua primeira fronteira, e a ansiedade sempre a atravessa primeiro. Antes de você racionalizar, já está sentindo nos batimentos acelerados. Antes de entender, já se instalou no seu peito. E mesmo assim, você ignora. Segue sua rotina, respirando pela metade, com o pescoço rígido, com os dentes apertados de tanto conter o que não diz. E em silêncio, ela cresce. Você se pergunta: por que estou me sentindo assim? E a resposta nem sempre está em uma emoção reprimida ou em um trauma não resolvido. Às vezes está no simples fato de que você não dorme bem há semanas, que não bebe água, que come rápido e sem presença, que não se move. Que seu corpo está em modo sobrevivência e você nem percebe. Epicteto dizia: nenhum homem livre se torna escravo de suas paixões sem antes ter negligenciado a si mesmo. E você, sem saber, tem se negligenciado. Não por irresponsabilidade, mas por ignorância. Porque ninguém te disse que seu corpo não é um transporte para a mente. É um canal sagrado. Um mapa do seu estado interno. O espelho do seu caos. Ou da sua paz. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles não eram apenas filósofos. Eram praticantes de uma arte completa de viver. Treinavam a mente, sim, mas também o corpo. Dormiam com frugalidade. Jejuavam, caminhavam, respiravam com intenção. Porque compreendiam algo que talvez você tenha esquecido. Seu corpo é o lugar onde você habita. E você não pode ter paz na vida se está habitando um corpo que só recebe tensão. Quando você respira mal, você pensa mal. Quando não dorme, não decide bem. Quando vive tenso, reage em vez de responder. Quando não habita seu corpo, a ansiedade assume o controle. Quer recuperar o poder sobre si mesmo? Comece com algo tão simples quanto inspirar e expirar. Faça isso agora. Não para se acalmar, mas para se reconectar. Porque já faz horas, talvez dias, que você não lembra que está aqui, agora, vivo. Feche os olhos. Sinta o ar entrar. Sinta o ar sair. Faça isso não como uma técnica, mas como um ato de amor. Os grandes sábios sabiam disso. Quem respira profundo, pensa profundo. E quem se habita, se governa. Sêneca dizia: não podemos fugir de nós mesmos. Tudo o que podemos fazer é habitar nosso ser com mais presença. E se habitar começa pelo corpo. Quando você tem ansiedade, seu corpo está em alerta constante. E se você não interrompe isso, ele permanece assim. Porque seu sistema nervoso não entende conceitos, entende experiências. Você não pode dizer: estou bem. Se a sua respiração está gritando: fuja. O corpo precisa de sinais reais para desativar o alarme. E você pode fornecê-los. Como? Movendo-se todos os dias, mesmo que por 10 minutos. Cuidando do que come, não por estética, mas por energia. Fazendo pausas. Respirando como se sua vida dependesse disso, porque depende. Dormindo como se você fosse importante, porque você é. Aprendendo a relaxar sem culpa. Parando de correr como se seu valor estivesse em quanto você produz. Marco Aurélio escreveu: a arte de viver se assemelha mais à luta do que à dança.
porque exige firmeza e prontidão, até mesmo contra si mesmo. E você já faz anos que luta contra seu corpo, exigindo, forçando, ignorando, e depois se surpreende que ele esteja em guerra. Mas hoje você pode escolher diferente. Pode transformar seu corpo em aliado. Pode aprender a escutá-lo, a respeitá-lo, a perguntar: o que você precisa? E ouvir sem julgamento. Seu corpo não é o inimigo, é o mensageiro. E quando você o ignora, ele grita. Mas quando você o escuta, ele se acalma. A ansiedade não vai embora só com afirmações, nem com frases bonitas, nem tentando pensar positivo. A ansiedade precisa de uma base, uma raiz firme. Um lar interior onde nem tudo esteja em chamas. E esse lar começa no corpo. Beba água como se estivesse regando uma planta sagrada. Respire como se você fosse digno de oxigênio e descanso. Movimente-se como quem honra a vida que tem. E trate seu corpo como trataria uma criança assustada, com paciência, presença e ternura. Porque quanto mais você o ignora, mais ele vai fazer barulho para chamar sua atenção. E você não precisa de outra crise para entender isso. Só precisa escutar agora. O estoico não espera colapsar para mudar. Ele se antecipa, se observa e age. Hoje, comece pelo básico, pelo mais humilde, pelo mais poderoso. Seu corpo. Sentir ansiedade não significa que você está quebrado. Só revela que há uma parte de você gritando para ser ouvida. Se algum dia você se cansou de lutar em silêncio com pensamentos que ninguém entende, se inscrever pode parecer um ato pequeno. Mas para nós, é um ato de coragem. Nos permite continuar criando esse espaço de calma e clareza para mentes que precisam de um respiro. Aqui não te julgamos por sentir. Ensinamos você a se compreender com compaixão, a viver com menos medo e mais força. Sua ansiedade não é o fim, é o começo do seu caminho rumo à paz. Sexta lição estoica. Você não é a sua ansiedade. Você já disse muitas vezes: sou ansioso, tenho ansiedade, estou quebrado. E sem perceber, você se fundiu com a sua ferida. Transformou um sintoma em identidade, um estado temporário em um rótulo permanente, uma emoção em uma sentença. Mas quem você seria se parasse de se definir por isso? A ansiedade não é você. É uma parte de você que quer ser vista, não que você se condene por ela. Não é uma falha no seu sistema, é uma reação, um sinal, um grito de socorro mal interpretado. Epicteto dizia com clareza: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E você passou anos tendo opiniões erradas sobre si mesmo, se dizendo em voz baixa, e às vezes em silêncio, que está com defeito. Que os outros conseguem, mas você não. Que você sente demais, pensa demais, reage errado. Você acreditou tanto nisso que começou a se ver como um problema. Como alguém que incomoda, que pesa, que está sempre carregando os outros. E assim, a dor deixou de ser apenas emocional, tornou-se existencial. Mas o estoico não aceita identidades que o acorrentam. Aceita sua humanidade, sim, mas não se apega às suas quedas. Você pode sentir ansiedade sem ser uma pessoa ansiosa. Pode sentir medo sem ser covarde. Pode viver dias escuros sem ser a escuridão. Sabe o que os sábios fazem? Eles se separam daquilo que sentem. Não para reprimir, mas para observar. Marco Aurélio, em meio a guerras e doenças, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Esse pensamento virou prática. Porque a ansiedade é um acontecimento interno que parece externo. E quanto mais você a chama de eu, mais você se afunda. Quando você diz: estou mal, sua mente acredita. Mas se você dissesse: hoje meu corpo está inquieto. Hoje minha mente está acelerada. Hoje estou sentindo ansiedade, mas eu não sou ansiedade. Então tudo muda, porque você recupera sua posição de observador. Retorna ao lugar de onde nunca deveria ter saído, o espaço interior onde pode olhar sua experiência sem se confundir com ela.
Sêneca ensinava que o sábio se parece com um médico. Ele não se assusta com os sintomas, ele os examina. Sua ansiedade não é uma sentença vitalícia. É um chamado à presença, uma oportunidade de autoconhecimento, um terreno fértil para cultivar sua virtude. Mas só se você parar de lutar com ela como se fosse um inimigo. Só se você parar de se ver como alguém quebrado. Você não está quebrado, você está em jornada. E sua jornada, embora difícil, também é nobre, porque quem já olhou para o abismo pode construir uma força que os outros desconhecem. Quem já lutou com a própria mente pode alcançar uma paz mais profunda do que qualquer estímulo externo. Mas tudo começa com uma decisão: parar de se identificar com a sua ansiedade. E não é fácil. Eu sei, às vezes ela te acompanha há tanto tempo que você a acolheu como se fosse parte do seu lar. Você a conhece melhor do que conhece sua própria calma. O medo te soa mais familiar que o sossego. Mas você pode escolher de novo. Pode voltar para si, não para o você ansioso, mas para o você que observa, que respira, que não desiste. O estoicismo não promete uma vida sem ansiedade. Promete uma vida onde você é mais forte que ela, onde você pode conviver com seus sintomas sem deixar que te definam, onde você pode atravessar o barulho sem esquecer seu centro, onde você pode enxergar suas sombras sem apagar sua luz. E como se treina isso? Com prática, com repetição, com presença. Cada vez que você respira fundo quando a mente acelera, cada vez que você não foge de si, cada vez que não se chama de defeituoso por ter um dia difícil, você reafirma que você não é sua ansiedade, você é o espaço onde ela acontece. E isso te dá poder. Epicteto dizia: você é uma alma carregando um corpo, não um corpo carregando uma angústia. Mas neste mundo acelerado, cheio de rótulos, você esqueceu sua essência. Virou diagnósticos, sintomas, hashtags de redes sociais. Mas você não é um resumo clínico. Você é um ser humano capaz de observar, transformar, respirar. Faça-se esta pergunta hoje: quem você seria se não se definisse pelo que te dói? A resposta não virá de imediato, mas virá. E quando vier, será libertadora. Lembre-se disso. Você é mais do que o que sente. Muito mais do que o que teme. Incomparavelmente mais do que o que achou que era. Sua ansiedade é uma visitante, não a dona da casa. Não a alimente com sua identidade. Não a torne parte do seu nome. Não a defenda como se te pertencesse. Apenas observe, escute e depois deixe ir. Porque você pode sentir ansiedade e ainda assim falar com calma. Pode sentir medo e ainda assim avançar. Pode estar ferido e ainda assim ser sábio. Não espere estar perfeito para ser livre. A liberdade começa quando você para de se julgar por não estar. E isso sim depende de você. 7ª lição estoica: escolha suas batalhas mentais. Nem todo pensamento merece sua energia. Nem toda emoção precisa de uma resposta. Nem toda guerra mental vale a pena. Mas isso você só descobre tarde, não é? Depois de ter se desgastado lutando contra monstros que você mesmo inventou. Depois de ter perdido noites inteiras repetindo os mesmos medos. Depois de ter discutido consigo mesmo por horas, sem que nada mudasse. E é que ninguém te ensinou a questionar a batalha antes de entrar nela. Apenas disseram que, se você sentisse ansiedade, precisava eliminá-la. Que se surgisse um pensamento negativo, era sua obrigação corrigi-lo. Que se algo te incomodava, você tinha que resolver. Mas nem tudo se resolve, nem tudo se conserta. E muitas vezes o mais sábio é soltar. A mente ansiosa quer fechar tudo que fica em aberto. Quer entender, quer antecipar, quer se proteger. E faz isso gerando pensamentos, milhares, incontroláveis, cíclicos. Você pensa algo, sente medo. Esse medo gera mais pensamentos. Esses pensamentos geram dúvida. E a dúvida te faz pensar ainda mais. Até que você já não sabe se o que sente é real ou apenas uma distorção ampliada por sua mente exausta. Marco Aurélio dizia: se a dor é suportável, você a suporta. Se não é, ela te leva. Em ambos os casos,
não há por que se preocupar. Parece simples, e é. Mas não é fácil. Porque para alguém ansioso, preocupar-se é uma forma de existir. É seu jeito de dizer: me importo, tenho medo, quero evitar dor. Mas se preocupar nunca evitou nada, apenas causou mais sofrimento. E é aqui que o estoicismo entra como espada e escudo, não para cortar pensamentos, mas para escolher com sabedoria quais merecem sua atenção. Epicteto ensinava com clareza: não somos afetados pelo que nos acontece, mas pelo que dizemos sobre o que nos acontece. Então, o que você diz? Qual é o discurso que você repete internamente? Não são os seus pensamentos que mais te desgastam. Não é o que acontece fora, é o que você constrói dentro. Um gesto ambíguo de alguém vira: com certeza está bravo comigo. Uma mudança no seu corpo se transforma em: e se for algo grave? Uma mensagem sem resposta se torna: estão me evitando. Já não gostam mais de mim. Mas, e se não for? E se a maioria das suas batalhas mentais forem apenas névoa? Eu sei. É difícil. Porque a ansiedade tem uma voz convincente. Parece lógica, parece urgente, mas nem sempre é verdade. É aí que o estoico se distancia. Não se identifica com o que pensa. Observa, duvida, reavalia. E se aquele pensamento não traz calma nem direção, ele o deixa passar. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E você sabe disso. Quantas vezes sua mente te mostrou o pior cenário e ele nunca aconteceu? Quantas vezes você sofreu por antecedência, por coisas que só existiam na sua cabeça? Isso te faz fraco? Não. Te faz humano. Mas o ser humano também tem a capacidade de treinar seu foco, de parar de reagir no automático, de criar espaço entre o estímulo e a resposta. Essa pausa, esse instante de consciência, é onde nasce sua liberdade. Não se trata de lutar contra a ansiedade como se fosse sua inimiga. Trata-se de discernimento, de olhar um pensamento nos olhos e se perguntar: isso me faz bem? Isso me ajuda a agir? Isso me traz clareza? Se a resposta for não, não continue, não alimente. Não abra a porta. O pensamento é como uma faísca. Mas é você quem decide se ela vira incêndio. Muitas vezes, sua mente repete histórias antigas. Feridas não curadas, medos aprendidos, experiências que marcaram seu sistema nervoso, e você reage com o corpo, sem perceber que o perigo já passou. É aí que o estoico respira. Lembra que a realidade está aqui, agora. Que ele não precisa resolver tudo o que sente. Apenas parar de se identificar com o que não serve. Faça esta pergunta a si mesmo: quanto do que penso é real? E se você não souber, pare. Não haja na confusão. Não tome decisões no meio da tempestade. A mente ansiosa se acalma quando não é alimentada. Quando você para de lutar contra tudo. Quando escolhe com quais pensamentos conversar. Quando não entra em cada campo de batalha que aparece. Você não precisa ter razão. Você não precisa entender tudo. Você não precisa resolver cada emoção. Você só precisa voltar para si. Respirar. Cuidar do seu espaço interno como um templo. E lembrar: o silêncio também é resposta. A calma também é poder. E a escolha consciente é liberdade. Porque o sábio não é aquele que nunca sente ansiedade. É aquele que sabe em quais batalhas mentais não vale a pena lutar. 8ª lição estoica: a ansiedade se acalma com propósito. Você já percebeu que os momentos mais intensos de ansiedade aparecem justamente quando sua vida parece estar à deriva? Quando você acorda sem saber exatamente para onde está indo. Quando seus dias são movidos por obrigação, rotina ou pressão, mas não por convicção. É nesses momentos que a ansiedade se infiltra. Primeiro como um incômodo sutil, depois como um vazio crescente, e por fim, como um peso sufocante no peito, como um barulho constante, como se você estivesse preso dentro de si mesmo. A alma não suporta o vazio, e quando você não tem uma direção clara, esse vazio é tomado pelo medo. Medo do futuro, de falhar,
de não ser suficiente, de estar parado ou, pior ainda, avançando na direção errada. Marco Aurélio escreveu que a alma humana se torna invencível quando está alinhada com seu propósito. Ele não falava de status ou metas grandiosas. Falava de ter um porquê, um motivo interno que dá sentido à dor e clareza ao caos. Quando você encontra um sentido para seus dias, a ansiedade perde terreno. Ela pode até aparecer, mas não te arrasta com a mesma força. Porque há algo em você mais forte que o medo. Algo que guia, ancora, orienta. O propósito é como uma bússola. E mesmo que o caminho esteja escuro, você não precisa ver todo o mapa. Basta enxergar o próximo passo. Muitas vezes, a ansiedade é apenas sua alma gritando que você está vivendo fora da sua verdade, trabalhando em algo que não ama, relacionando-se por carência, engolindo sua própria voz, atendendo às expectativas dos outros e ignorando o que você realmente precisa. O estoico não busca perfeição, busca direção. Ele não precisa ter tudo resolvido. Ele precisa apenas agir com coerência em direção ao que considera valioso. Mesmo que doa, mesmo que demore, mesmo que os frutos não venham de imediato. Epicteto dizia: não é o peso que te quebra, mas a forma como você o carrega. E se o que você carrega não tem conexão com seu sentido interior, vira prisão. Mas se estiver alinhado ao seu propósito, até o fardo mais pesado se transforma em treino de alma. Por isso, o primeiro passo para acalmar a ansiedade não é lutar contra ela. É escutá-la. É entender o que ela está tentando revelar. Você está adiando algo importante por medo? Está vivendo para agradar os outros e se afastando de si? Está correndo atrás do que deveria e abandonando o que realmente te traz paz? Não se culpe por ainda não ter todas as respostas, mas também não se acomode vivendo sem sentido. O estoico para, observa e se pergunta com sinceridade: o que me dói? O que eu desejo? O que eu estou evitando? E com base nessas perguntas, ele age. Não com pressa, mas com presença, com intenção, com alma. Não se trata de ser produtivo. Trata-se de ser presente. Presente nas escolhas, presente no caminho. Porque não há paz maior do que saber que, mesmo com o caos ao redor, você está caminhando em direção ao que reconhece como verdadeiro. Sêneca foi direto. Se você não sabe para qual porto está indo, nenhum vento será favorável. A ansiedade não se dissolve com distrações, nem com promessas vazias. Ela se acalma quando você assume o leme da sua vida e decide navegar, mesmo em meio à tempestade. Ter propósito não é viver sem medo. É agir apesar dele. É deixar que algo mais profundo te guie. Algo mais forte que a ansiedade. Uma voz que diz: este é o caminho. Mesmo que não seja fácil, ele será seu. Então pare de pedir permissão para começar. Pare de esperar certezas para se mover. O propósito não se encontra apenas pensando. Ele se revela caminhando, errando, refazendo. Tentando mais uma vez, mas sempre com a vontade de viver com sentido. A ansiedade se acalma quando a vida deixa de girar em círculos e começa a seguir uma direção. Você não precisa correr, só precisa seguir. Um passo, uma escolha, um ato de coragem por dia. E com isso, o medo vira impulso. O vazio vira espaço para criar. E sua mente, em vez de te sabotar, começa a te apoiar. O estoico não espera se sentir seguro para agir. Ele age para construir sua própria segurança. E nesse processo, encontra uma calma que nenhum resultado externo pode oferecer. Porque ele não foge mais de si. Não se abandona. Não vive mais a serviço do medo. Ele vive a serviço da sua verdade. Nona lição estoica: o silêncio é um remédio. Vivemos em um mundo que desaprendeu a ficar em silêncio. Tudo grita, tudo interrompe, tudo exige sua atenção. O telefone vibra antes mesmo do sol nascer. As mensagens se acumulam. As redes sociais disputam segundos da sua alma. E quando finalmente você se senta em silêncio, o som mais alto aparece: sua mente. Não é coincidência que a ansiedade cresça numa sociedade saturada de estímulos.
A mente ansiosa se parece com um quarto bagunçado. Você não sabe para onde olhar, tudo parece urgente, e o que realmente importa fica soterrado por camadas de ruído. Marco Aurélio, em meio ao caos do Império Romano, encontrava paz no exercício do silêncio interior. Enquanto liderava exércitos e enfrentava traições, ele escrevia em suas meditações: "Refugia-te em teu interior, lá encontrarás a fonte do bem." O imperador mais poderoso do seu tempo sabia que sem silêncio não há clareza. E sem clareza não há liberdade. O silêncio não é ausência de som. É presença de consciência. É o espaço onde você deixa de reagir e começa a observar. Onde finalmente pode se escutar sem filtros. Mas não é fácil chegar até esse lugar. Porque no silêncio não aparece só a paz. Também emergem os seus medos. Os pensamentos que você evita. As verdades que você enterrou sob a correria e a produtividade. As perguntas que você finge não ouvir. Por isso, a maioria das pessoas foge do silêncio. Substituem-no por música alta, por notificações, por conversas superficiais. Porque estar só consigo mesmo exige coragem. A coragem de sustentar o olhar voltado para dentro. Sêneca advertia: quanto mais barulho exterior você precisa, mais barulho interior carrega dentro de si. E ele não falava apenas do ambiente ao redor. Falava daquele tremor interno que nos impede de encontrar calma, que muitas vezes confundimos com ser ativo, estar ocupado ou estar produtivo. Mas, e se você parasse? E se desligasse o telefone por 1 hora? Se caminhasse sem fones de ouvido? Se sentasse consigo mesmo sem fazer nada? O que encontraria ali? O estoico não teme essa resposta. Ele a busca, porque sabe que apenas no silêncio poderá enxergar a raiz da sua ansiedade. E ao reconhecê-la com clareza, poderá parar de alimentá-la. A mente precisa de espaços vazios para se reorganizar. Ela é como um copo com água turva. Se você o deixa quieto, os resíduos se assentam e a água clareia. Mas se o agita o tempo todo, nunca conseguirá ver o fundo. Assim é você. Se não se permite o silêncio, nunca verá o que realmente está doendo. Apenas sentirá confusão. E a confusão é o solo perfeito para a ansiedade. No silêncio, você percebe que nem todo pensamento é verdade, que nem toda emoção precisa ser obedecida, que pode olhar para o medo sem fugir, que pode escutar sua insegurança sem torná-la identidade. A filosofia estoica é um exercício de lucidez. E lucidez não se conquista fazendo mais. Conquista-se tirando o que sobra. O julgamento que se repete. A comparação que te aprisiona. A voz dos outros que você adotou como sua. Epicteto ensinava que ninguém pode perturbar sua alma sem o seu consentimento. Mas para perceber o que você está permitindo, você precisa parar. Você precisa de silêncio. E eu não estou falando de ir para o deserto ou fazer um retiro de 7 dias. Estou falando de 5 minutos. 5 minutos para fechar os olhos, respirar e não fazer mais nada. 5 minutos para olhar para dentro sem julgamento. 5 minutos para recuperar o controle da sua atenção, o seu recurso mais valioso. Talvez doa. Talvez no início surja desconforto, tédio, uma urgência de aproveitar o tempo. Mas se você persistir, começará a notar algo extraordinário. Sua mente se acalma, seus pensamentos ganham nitidez, seu corpo relaxa e algo dentro de você, que você nem sabia que estava tão exausto, começa a descansar. Porque o silêncio não é só lucidez, é também descanso, do barulho, do eu preciso, do não sou suficiente, do deveria ser diferente. No silêncio você para de brigar consigo mesmo, e essa trégua interior é o início de uma vida com direção. O estoico não busca calar o mundo. Ele busca ser tão firme por dentro que o ruído externo deixa de controlá-lo. E essa firmeza não vem da reação, vem da pausa, da respiração consciente, do espaço entre o impulso e a resposta. É ali, nesse exato intervalo, que nasce o seu poder. Por isso, hoje, eu te convido a recuperar o silêncio como ferramenta de cura. Não como castigo, não como fuga, mas como refúgio.
como o lugar onde você se encontra de novo. Comece com pequenos gestos. Antes de responder, respire. Antes de opinar, escute. Antes de se julgar, sente-se consigo. Talvez aí você descubra que não estava tão quebrado assim, que você não precisa de todas as respostas, só de mais presença, e que por baixo do medo, da ansiedade e da pressa, há uma alma que só pedia espaço para respirar. O silêncio é medicina, e como toda medicina, exige constância para funcionar. Mas se você tomar pequenas doses todos os dias, sua mente vai mudar. Seu corpo deixará de viver em alerta, e seu espírito lembrará que não veio ao mundo para correr sem rumo, mas para caminhar com consciência. Marco Aurélio, em uma de suas meditações mais íntimas, escreveu: "A alma tranquila é a vida em seu estado mais puro." Ele não escrevia como poeta, mas como imperador que entendeu o valor de parar. Faça o mesmo, porque num mundo de ruído, o silêncio não é apenas um ato de rebeldia, é um ato de amor próprio. 10ª lição estoica: você não se salva sozinho. Durante muito tempo, você acreditou que precisava resolver tudo sozinho, que mostrar sua dor era sinal de fraqueza, que pedir ajuda tornava você menos forte. E assim, em silêncio, carregou um peso que não era só seu: a ansiedade, a vergonha, a culpa por não estar bem. Você se tornou seu próprio juiz, carcereiro e algoz, mas nunca seu próprio aliado. Quantas vezes você disse a si mesmo: eu tenho que superar isso sozinho? Quantas vezes sorriu enquanto por dentro gritava? Quantas vezes fingiu que estava tudo bem só para não incomodar? A sociedade ensinou que ser autossuficiente é uma virtude. E é mesmo, mas apenas quando não se transforma em isolamento, porque há uma linha muito tênue entre ser forte e viver preso dentro da própria armadura. Marco Aurélio, sendo imperador de Roma, escrevia suas reflexões não para se exibir, mas para se sustentar. Sabia que sua mente, por mais poderosa que fosse, não estava isenta do caos. E não temia demonstrar isso, não tinha medo de se mostrar humano. Isso não o tornava fraco, o tornava real. A ansiedade cresce à sombra do isolamento. Ela te convence de que ninguém entenderia, que você não deveria se sentir assim, que se contar, vão pensar que você está quebrado. E então você se cala. E ao se calar, a ansiedade encontra o terreno perfeito para se enroscar cada vez mais. Mas o estoicismo não é sinônimo de solidão. Não é se fechar em si mesmo até quebrar. É aprender a ser dono de si, sim, mas também saber quando precisa da mão de outro. Porque pedir ajuda não te afasta da virtude, te aproxima dela. Sêneca dizia que a sabedoria também consiste em buscar bons conselheiros. E ele não falava só de filósofos ou imperadores, mas de qualquer alma que já caminhou pelo fogo e saiu transformada. Falar com quem já sentiu o que você sente pode te salvar mais do que 1000 livros. Você não se salva sozinho. Você se salva em comunidade. Você se salva quando para de fingir que está tudo sob controle. Você se salva quando se permite ser visto na sua fragilidade e, ao invés de julgamento, recebe compreensão. E então percebe que não era fraco, só estava cansado de resistir tanto em silêncio. O estoico não se abandona. E parte de não se abandonar é não se isolar. É aceitar que, por mais sábio que seja, ainda é humano. E os humanos se reconstruem juntos. Talvez você pense: mas ninguém pode sentir o que eu sinto. E talvez esteja certo. Sua história é única, mas sua dor não é. Outros também já sentiram esse nó no peito, esse medo sem forma, essa noite que parece não ter fim. E alguns deles aprenderam a atravessá-la. Essas pessoas existem. Estão em livros, em espaços como este, em comunidades que, como a nossa, não julgam sua sombra, mas iluminam o caminho para que você possa atravessá-la. Você não está sozinho, e se ainda for difícil acreditar, eu repito, você não está sozinho. Cada vez que alguém ouve essas palavras e se sente compreendido, uma porta se abre. Cada vez que você deixa um comentário dizendo, eu também me sinto assim, outro ser humano respira aliviado, porque não se sente mais tão isolado. Cada vez que compartilha sua história,
sem enfeites, alguém, em silêncio, agradece. O estoicismo é comunidade, é aprendizado mútuo, é cair e levantar com outros. É lembrar que a virtude não se cultiva em torres de marfim, mas no barro compartilhado das nossas feridas. Quando você escolhe caminhar acompanhado, não apenas se fortalece, você fortalece outros, porque seu processo também inspira. Sua luta, por menor que pareça, pode ser o farol que outro precisa para não desistir. Você não precisa gritar sua história para o mundo, mas merece ter alguém que te escute. Alguém que não queira consertar você, mas simplesmente estar ao seu lado enquanto você encontra seu centro. Epicteto ensinava que nada externo pode te ferir se você não permitir. Mas ele também sugeria que a verdadeira força está no uso da razão. E parte da razão é reconhecer que há momentos em que você não aguenta mais. E tudo bem. Dizer preciso de ajuda não te faz menos estoico, te faz mais sábio. Faça isso por você. Faça pelos que ainda não têm coragem. Faça porque você merece alívio, não castigo. Companhia, não solidão. Escuta, não julgamento. E se ainda for difícil dar esse passo, comece por aqui, com a gente, com essa comunidade. Deixe sua mensagem, seu testemunho, seu silêncio transformado em palavra. Que este espaço não seja apenas uma voz que você ouve, mas um lugar onde você pertence. Um refúgio onde o estoicismo não é teoria, mas prática diária. Onde cada episódio é um lembrete de que resistir não é o mesmo que se isolar, e que curar não é esquecer a dor, é atravessá-la acompanhado. Você não se salva sozinho, você se salva com amor, com verdade, com outros que também já sentiram o que você está sentindo agora. E nessa conexão, nessa humanidade compartilhada, a ansiedade perde força, e você finalmente recupera a sua. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você precisa ouvir. Você não está quebrado, mesmo que às vezes sinta que sim. Você não é fraco por ter ansiedade. Você não está falhando por sentir medo. Você não vale menos por não conseguir controlar tudo o que acontece dentro de você. Você está apenas cansado. Cansado de lutar em silêncio. Cansado de sorrir enquanto sua mente grita. Cansado de fingir que está bem só para não preocupar os outros. Cansado de ser forte quando, na verdade, o que mais precisa é de um abraço, de um respiro, de uma trégua. E se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque em algum lugar dentro de você ainda existe algo que não se rendeu. Uma faísca que, apesar de tudo, ainda está acesa. Um desejo profundo de curar, de se entender, de viver com mais calma. Talvez ninguém tenha te ensinado a estar com você mesmo. Te ensinaram a produzir, a suportar, a aparentar. Mas nunca te ensinaram a se sentar com suas emoções sem julgá-las. Nunca te ensinaram que a dor também faz parte da jornada. E muito menos que sentir ansiedade não te faz menos humano. Te faz exatamente isso, humano. Durante todo este episódio, não tentamos te oferecer soluções mágicas. Não viemos dizer, faça isso e sua ansiedade desaparecerá para sempre. Isso seria uma mentira disfarçada de promessa. Porque a verdade que ninguém te diz sobre a sua ansiedade é que não se trata de erradicá-la, e sim de aprender a conviver com ela sem deixar que ela governe sua vida. A ansiedade não desaparece com força bruta, não se afoga com distrações, não se cura ignorando, ela se transforma, se suaviza, se escuta. E foi exatamente isso que fizemos aqui juntos. Escutá-la sem medo. Olhá-la de frente. Entender que essa voz trêmula dentro de você não é sua inimiga. É sua parte ferida pedindo atenção. É sua história acumulada em forma de nó. É sua alma pedindo que você volte para si. O estoicismo não promete que você deixará de sentir, mas te treina para não se deixar arrastar por cada emoção. Te convida a observar sua mente como quem tenta compreender um território e não como quem enfrenta um inimigo. Te lembra que a serenidade não é ausência de tempestade, mas presença de equilíbrio. E esse equilíbrio não está lá fora. Não vem de um relacionamento, de um trabalho, de um sucesso ou de uma validação. Ele está na sua capacidade de voltar ao presente.
de respirar sem culpa, de escolher pensamentos que te sustentam, não que te destroem, de parar de brigar com você mesmo. Hoje, você deu um passo importante, o de se sentar e olhar para dentro, o de não fugir da sua ansiedade, mas começar a compreendê-la, o de parar de esconder o que sente e começar a honrar sua verdade. Talvez amanhã a ansiedade volte. Talvez hoje à noite você tenha dificuldade para dormir. Talvez tenha recaídas. E tudo bem. A cura não é linear. O crescimento não é uma escada reta para cima. É um caminho cheio de curvas, pausas, retrocessos e avanços que às vezes não se percebem, mas contam. Cada respiração consciente. Cada momento de presença. Cada vez que você escolhe não se agredir por sentir. Tudo isso faz parte da sua cura. E se este episódio te trouxe paz, clareza ou simplesmente te fez sentir menos sozinho, não guarde isso só para você. Se inscrever neste espaço é muito mais do que apoiar um podcast. É declarar que sua saúde mental importa, que você quer continuar aprendendo, crescendo, compreendendo. É fazer parte de uma comunidade que não te exige perfeição, apenas verdade. Uma comunidade que respira contigo, que não te julga, que te abraça mesmo à distância. Cada novo episódio é um lembrete de que você não está sozinho, de que você pode ser forte sem se endurecer, de que sua ansiedade não é o fim, mas o início de uma nova forma de viver. E se você decidir não continuar esse caminho, nós entendemos. Mas também sabemos o que você vai perder. Reflexões que podem te salvar nos dias mais escuros. Palavras que talvez você precisasse ouvir há anos. A certeza de que alguém, em algum lugar do mundo, te entende. Não fazemos isso por números. Fazemos por almas. Por você. Por todos aqueles que, em silêncio, lutam batalhas invisíveis. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por abrir sua mente a essa jornada. Obrigado por continuar, mesmo com medo. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, não se esqueça disso. Sua ansiedade não é inimiga. É a chave que pode te levar de volta a si mesmo. E nesse retorno, estaremos aqui, com você. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada. A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, sabedoria e honra. Há decisões que parecem pequenas, mas mudam tudo. Se algo dentro de você mudou ao ouvir isso, não ignore. Se inscrever não é apenas um clique, é uma escolha, a de não voltar a viver no automático, a de caminhar com consciência, com coragem, com propósito. Nos encontramos no próximo episódio do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos a explorar as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novos episódios recomendados do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que pode te ajudar exatamente naquele momento em que tudo parecer demais. Toda segunda, quarta e sexta, publicamos episódios pensados para te acompanhar quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que te lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você vem buscando. Até que nos encontremos de novo. Lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.